telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
Damos a glória, o louvor e a exaltação, porque só o Senhor é digno. Paz seja convosco também, meu amado telespectador, ao seu lar. Chega este programa Cristo Nossa Esperança. Aqui vamos continuar louvando ao Senhor com o corinho 258, glória ao nome de Jesus, coro 258. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande. Amém. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando em lutas ou provas, sempre conosco está, nos levanta quando Senhor, como nosso Deus revelado em carne na pessoa de Jesus, a quem se deve a glória, a honra e a exaltação. Vamos louvar ainda ao Senhor, falando deste Deus querido. 141. Temos um Deus que nos pode ajudar. Quer ajudar e vai ajudar. Temos um Deus que nos pode ajudar. Temos um Deus que nos pode ajudar, quer ajudar, vai ajudar. Temos um Deus que nos vai ajudar e tem muitas bênçãos para dar. A maior bênção é a salvação da nossa alma e o perdão dos nossos pecados. Deus, aleluia. Damos glórias a Jesus nesta manhã por estarmos na presença do Senhor e podermos exaltar o seu santo e glorioso nome, aleluia. É bom louvar este nome, aleluia. É um nome que dá consolo, é um nome que dá conforto, aleluia. É um nome que abençoa, graças a Deus, aleluia. O nosso Jesus é maravilhoso, aleluia. Querido telespectador, prova, aleluia, e veja que o Senhor é bom, Ele é totalmente desejável. Glória ao nome do Senhor.
venha ao lugar, aleluia, da bênção, ao lugar onde se prega a palavra do Senhor, para ser alimentado espiritualmente, glória a Deus, aleluia. Vamos orar para que o Senhor abra o seu entendimento, o Senhor, aleluia, o encha, aleluia, de fome e sede, aleluia, da presença do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e damos-te glórias e ações de graças, Senhor, por podermos estar perante Ti, Senhor, podermos exaltar o Teu nome santíssimo e glorioso. Muito obrigado, Senhor, aleluia, pela Tua presença santa e gloriosa neste lugar, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui para abençoar. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és real, aleluia. Bendito seja o Teu nome. Senhor, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está na Tua presença, aqueles que nos estão vendo através destes canais e ouvindo a Tua santa e bendita palavra. Senhor, liberta estas vidas por amor do Teu nome. Paizinho querido, aleluia, abençoa o Teu servo e inspira-o, Senhor, com poder e glória, aleluia, nesta manhã. Senhor, dá-nos um culto cheio da Tua graça e da Tua presença, Senhor. Oh Deus, aleluia, nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo o que Tu vais fazer, no nome santíssimo e bendito do Senhor Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Para continuar, nós vamos meditar na Sagrada Escritura e vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos continuar o nosso assunto acerca do lar e da família. Louvado seja o nome de Jesus. Epístola de São Paulo à Igreja de Colossos, capítulo 3. Vamos começar hoje a partir do verso 12. A partir do verso 12, o nosso amado telespectador pode também seguir esta santa leitura e ouvir aquilo que Deus tem para nós neste dia em relação com a família. Colossenses 3, 12. Assim diz a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Até aqui a Sagrada Escritura. Tenha a bondade de sentar. Para dar continuação ao nosso assunto que temos vindo a falar acerca do lar e da família, nós queremos informar que esta é a quarta vez que, pela graça de Deus, estamos meditando neste assunto e vamos continuá-lo, porque é de capital importância para a boa orientação familiar num tempo de angústia em que o agregado familiar está sendo mais do que nunca atingido pelas trevas do século. No meio de tanta violência e de tanta corrupção que há por este mundo fora, as famílias cristãs precisam de empregar maior esforço para manter juntos todos os seus membros da família. Ao mesmo tempo, precisamos de particularmente pôr em prática o que aprendemos das Sagradas Escrituras referentes aos membros da família, isto é, cada membro observando os seus deveres conforme a Sagrada Escritura nos ensina. Então Deus será glorificado nessa família e seremos vitoriosos neste tempo difícil
de a família estar junta. Vós mulheres, vós maridos, vós filhos, vós pais. Há doutrina para todos da parte de Deus, para que tudo funcione de acordo com a sua vontade. A vontade do Senhor neste campo é também a salvação dos homens, é a união e a unidade, e que todos possam viver em paz, pais com filhos, maridos com mulheres e vice-versa, etc. A semana passada nós ficámos falando no fim do 5º aspecto, onde focámos capítulo 12 aos Hebreus, que o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. A vara do Senhor não é uma vara de marmoleiro, não é uma vara de um pau, mas o Senhor tem a sua autoridade, a sua palavra para nos corrigir. E ensina também os pais a corrigirem os seus filhos, etc, etc. E dissemos, creio que dissemos, que o Senhor diz: ensina ao menino o caminho em que deve andar e até ao fim não se desviará dele. Estas palavras são palavras de Deus, não são palavras de homens. Até ser velho não se desviará desse caminho. De Timóteo ficou escrito na Bíblia que ele, desde a sua meninice, sabia as Sagradas Escrituras. E este é o segredo. É incutir no coração das crianças desde pequeninas as sagradas letras e o temor que se deve ao Senhor, ensinando conforme já desde o Velho Testamento o Senhor nos ensina no deitar, no levantar, no assentar e no andar. Os pais deviam falar de Deus e da sua palavra aos seus filhos. E aquele filho, aquela filha que vai ensinada no temor do Senhor desde pequenino, nunca mais se vai esquecer e vai se cumprir aquilo que o Senhor disse pelo Salomão. Ensina o menino nos caminhos que deve andar, não é nos caminhos que ele quer, nem nos caminhos que socialmente os sistemas ensinam nas escolas. Bem, graças a Deus por aquelas boas coisas que nas escolas ensinam. Mas há coisas que nas escolas ensinam contrárias às Sagradas Escrituras. E é preciso combater esse mal, esse flagelo, como por exemplo, a vida sexual dos jovens, que estão ensinando nas escolas e levam-os a contrair doenças, etc, etc, e fazem das pátrias uma pátria de destruição, uma pátria de adultério, uma pátria de fornicação por este mundo fora. Pensam eles que dessa maneira evitam a praga do AIDS, mas é exatamente através disso que vem a praga do AIDS ou da SIDA. De maneira que, meus amados, quando ensinamos as nossas criancinhas no temor do Senhor, no seu tempo, os seus pais têm responsabilidades de lhe incutir a vida adulta. Como temos dito a semana passada, tem essa responsabilidade. Portanto, você quer ter uma família temente a Deus? Siga a instrução do Senhor, ensina ao menino no caminho em que deve andar. Não é no caminho que ele quer, é no caminho em que ele deve andar. Isto é ensino sagrado, e as crianças são corrigidas neste ensino sagrado desde pequeninos, para contrabalançar aquele ensino espúrio que eles possam receber de entidades ou das ruas, aonde ouvem aquilo que não devem ouvir. Em sexto lugar, a influência paterna e materna no lar. A influência, vamos dizer influência. Há pais que cuidam dos filhos e há pais que não se importam os outros cuidem deles. Mas no final, eles vão colher a sua sementeira. A influência dos progenitores vai determinar o futuro dos filhos pelo que veem e pelo que ouvem de mau ou de bom num lar. Se nesse lar é um lar de discussão, se é um lar de violência,
é certo e sabido, com raras exceções, que essa criança no seu futuro vai ser da mesma forma como pai ou como mãe. O bom ou mau exemplo será copiado pelos filhos, com raras exceções. O que aprendem dos pais vão também praticar no seu futuro. E nós queremos dar alguns exemplos para substanciar aquilo que estamos falando. Exemplos bíblicos, tanto positivos quanto negativos, para que através deles possamos aprender do Senhor neste tempo presente como devemos orientar a nossa família num tempo corrupto em que vivemos. Por exemplo, o rei Acabe foi um mau rei. O rei Acabe, para quem conhece as Escrituras, sabe que ele foi um mau rei e que a sua mulher era pior do que ele, Jezabel. Portanto, o rei Acabe foi um mau rei e quando morreu, seu filho seguiu exatamente o caminho do seu pai. Estamos compreendendo o que estamos falando? No primeiro livro de Reis, capítulo 22, primeiro livro de Reis, capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor, no verso 52 ao verso 55. Glória ao nome de Jesus. Eu estava em segunda. Primeiro de Reis, capítulo 22. Exatamente. 52 a 55. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. E agora vamos ver porque é que ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. O resto do verso diz: porque andou no caminho de seu pai. Porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar em Israel. Verso 54 diz: e serviu a Baal e se inclinou diante dele e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Com raras exceções, aquilo que as crianças veem no lar é isso que no futuro eles vão praticar. Acabe foi um mau rei, foi um homem mau. Jezabel, a sua mulher, filha do rei de Sidom, era muito pior, matava os servos de Deus, que eram profetas do Senhor, matava-os, e ela teve um mau fim. Os cães acabaram por lamber o seu sangue, porque isso foi falado acerca dela. De maneira que este homem copiou exatamente o mau testemunho do pai e da mãe. E não andando nos caminhos do Senhor, andou nos caminhos violentos do pai e da mãe. Portanto, isto é um exemplo que a Bíblia Sagrada nos dá da parte negativa daquilo que as crianças, os homens, aprendem com o seu pai e com a sua mãe. Deus avisou os descendentes do povo do Senhor que ficou morto lá no deserto, para que não andassem no caminho de seus pais. No capítulo 20 do livro de Ezequiel, verso 18 e verso 19, lemos estas palavras. Verso 17 diz: não obstante o meu olho lhes perdoou, para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Nós estamos vendo 2 tipos de juízos e 2 tipos de estatutos. Nestes dias é a mesma coisa, há 2 tipos de ensino. Há o ensino bíblico e há o ensino dos pais. Os pais ensinam os seus filhos de uma maneira que não convém. Os pais que não são tementes ao Senhor. E não é preciso ensiná-los, bastam eles verem o seu exemplo em sua casa. Não andeis nos testemunhos ou nos estatutos, nas leis dos vossos pais,
nem nos seus juízos, andai nos meus. Meu amado irmão, era muito triste que Deus tivesse dito àquele povo acerca dos seus pais, que eles eram rebeldes, que eles eram mal educados, que eles estavam dando aos seus filhos uma educação que Deus não permitia, estavam ensinando os filhos num caminho errado. Não andeis nos estatutos deles, nas leis deles, porque eles foram rebeldes e por isso caíram neste deserto. Os filhos entraram na terra prometida de Canaã. Era muito feio que o Senhor tivesse que dar testemunho dos pais aos seus filhos no ponto negativo, em vez de ser positivo. A filha de Herodias, a mulher de Herodes, que tinha deixado o seu irmão para casar com o seu cunhado, ela tinha uma filha do primeiro casamento, chamada, creio que Salomé. E esta mãe dava má instrução àquela filha acerca daquilo que ela devia dizer ao tio e ao rei. Herodias recebia má instrução de sua mãe, ou por outra, a filha de Herodias, recebia má instrução de sua mãe para que pedisse ao rei a cabeça de João Batista. Isto lê-se em Mateus 14 e verso 8. Que temos uma mulher que não gostava de ouvir a verdade, não gostava de ouvir a pregação de João Batista, e por essa causa arranjou maneira de que o servo de Deus ficasse sem a cabeça. Sabe qual era a pregação de João Batista? Era contra o rei, porque Deus levanta homens e mulheres para pregar, assim diz o Senhor. Amém. E João Batista dizia: não te é lícito possuires a mulher de teu irmão. E aquela mulher é que não estava pelos ajustes da pregação do servo de Deus, e arranjou maneira, aquela mulher diabólica, aquela mulher endemoniada, arranjou maneira de instruir a sua filha para que pedisse ao rei. Meu irmão, isto é tremendo. Satanás trabalha nos bailes, trabalha nas danças, mais do que noutra parte. Ele e o rei, era o rei, claro, e a rapariga dançou e agradou ao rei, e logo mais, sem que ninguém lhe perguntasse, o rei estava pronto para lhe dar uma grande parte da sua fazenda. Irmão, desprezar aquilo que o rei lhe queria dar para ela lhe pedir uma coisa que logo mais tinha que se enterrar, é incrível, mas é verdade. Aquele rei não pôde voltar com a sua palavra atrás e pensou que a rapariga lhe ia pedir alguma coisa de grande no seu reino, quando ela, instruída por sua mãe, lhe disse: quero que me des imediatamente a cabeça de João Batista. E o rei não pôde voltar com a sua palavra atrás, porque era também um hipócrita que andava metido com o diabo em vez de andar metido com Deus. E logo mais mandou o executor trazer a cabeça do servo de Deus num prato e entregou à rapariga, e ela foi entregá-la à sua mãe. Que instrução recebia aquela filha daquela mãe? Certo pregador, quando passava em frente de uma casa de baile, levava as mãos ao pescoço e lembrava-se que João Batista tinha ficado sem a cabeça num baile. Mas é isto que o mundo ensina uns aos outros. É só. Sétimo aspecto: o bom exemplo dos pais. Deus deu testemunho a Salomão acerca de seu pai David, nestas palavras, em 1 Reis, capítulo 9, verso 2 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis 9, verso 2. E o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim.
santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o teu trono, sobre o trono de Israel. Apareceu a este homem para dar testemunho do seu pai. Ouviu? Mas Deus falou através de Ezequiel a toda a congregação de Israel, dizendo: não andeis nos estatutos dos vossos pais. Que diferença! Há uma diferença. David era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, com todos os seus problemas, era um homem segundo o coração do Senhor. A boa conduta moral e espiritual dos progenitores certamente terá influência na vida futura dos seus filhos. Bem sabemos que Davi pecou e isso saiu-lhe muito caro. Segundo a Bíblia Sagrada, este homem teve 2 pecados. Mas também vemos, segundo a Bíblia Sagrada, que o Salmo 51 ficou eternamente como a sua confissão, que ainda hoje fala a cada coração. O homem e a mulher que peca pode-se apresentar diante de Deus, porque finalmente 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Não ficará prostrado, porque reconhece o seu pecado e vai pedir perdão, como está escrito em 1 de João: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas já Davi tinha perdido a eternidade e Deus apareceu a Salomão para dar testemunho do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, bem sabemos que Davi pecou e isso lhe saiu caro, mas o Senhor deu testemunho dele. 2 Crônicas 17, verso 3 ao verso 5. 2 Crônicas 17, verso 3 ao verso 5, diz assim: e o Senhor foi com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. E o Senhor foi com Jeosafá, porque Jeosafá, outro rei, andou nos primeiros caminhos de Davi. Porque é que diz os primeiros? É porque os outros não foram a ser muito bons. Mas graças a Deus pelo arrependimento do servo do Senhor. Nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim, antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Jeosafá e teve riquezas e glória em abundância. Porquê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Em 2 Crônicas 26, verso 3 ao verso 5, encontramos também outra mensagem que devemos ler. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus: era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazia seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido em visões de Deus, e nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esta é a diferença. Se vós me buscares, me achareis; se vós me deixares, eu vos deixarei. E os rebentos de cada casa, os filhos de cada lar, vão ter no seu futuro um bom ou um mau futuro, de acordo com aquilo que veem no lar dos seus progenitores. Bons exemplos de pais marcam também os seus filhos. Este é um ensino em que nós devemos praticar, não apenas ouvir, mas praticar aquilo que a gente ouve. Em 8º lugar,
A fraqueza dos pais na correção dos filhos. A fraqueza dos pais na correção dos filhos. Todos nós ouvimos aqui? Este é um outro aspecto da questão. Fraqueza dos pais na correção ou educação dos filhos. Nós vivemos num tempo de contenda entre as leis dos homens e as leis de Deus. Nunca houve tanta contenda entre as leis humanas, leis dos sistemas e as leis sagradas. Os sistemas, desculpem o termo que eu vou dizendo, estão-se marimbando para este sistema bíblico. Não aceitam este sistema, mas nós aceitamos. Porque somos cristãos, somos filhos de Deus e não pretendemos que as leis do sistema estejam sobre estas leis. As leis de Deus são muito superiores. De maneira que os servos de Deus ou têm que obedecer a uns ou obedecer a outros. Pedro disse certo dia, no princípio do cristianismo: julgai vós, se devemos antes obedecer a vós ou a Deus, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não é porque o homem de Deus não queira, é porque ele não pode. Assim como João Batista não podia deixar de não pregar a Herodes: não te é lícito viveres em adultério. É só. Não te é lícito possuires a mulher do teu irmão. Os servos de Deus expuseram as cabeças, expuseram as vidas e ainda hoje expõem por causa da verdade. Mas a verdade tem que ser pregada porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É graças a Deus por aquelas autoridades que no sistema temem ao Senhor, oram a Deus. Há governos que ainda têm elementos no seu meio que balançam o outro lado e dão glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a fraqueza dos pais na correção dos filhos. Eu ia dizendo que vivemos num tempo de contenda entre as leis humanas e as leis divinas. Também vivemos num tempo de grande violência de certos pais que precisam de ir para uma escola de educação para aprender a educar seus filhos. Vivemos nesse tempo também. É preciso saber corrigir e repreender e não usar de violência como as notícias chegam até nós pela televisão, pelos jornais, etc. Mas corrigir e educar com amor cristão. Este é o ensino bíblico. Vamos ler em Provérbios 29, verso 15, que poucos há que gostam de ouvir estas coisas. Provérbios 29, em verso 15. Diz assim a palavra de Deus: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. A vara simboliza a autoridade, orientação e disciplina no lar. Em Provérbios 13, a Bíblia Sagrada diz no Novo Testamento que as pessoas não devem ser espancadores. As pessoas devem saber corrigir os seus filhos com amor cristão. No capítulo 13 do livro de Provérbios, e verso 24, diz assim: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. E estas são as leis divinas. É castigar com amor cristão, não é espancar sem mais nem menos uma criança. Não, Senhor, corrigi-lo com amor cristão. E às vezes as palavras valem muito mais do que a outra correção. Louvado seja Deus. A correção não é pisar nem matar, mas é corrigir com amor. As leis divinas são muito mais superiores do que as leis humanas. Quando os pais não corrigem os filhos no devido tempo, um dia pode ser tarde demais. Vejamos o exemplo dos filhos de um sumo sacerdote do Velho Testamento. Este homem não era um homem vulgar, era a autoridade eclesiástica do Velho Testamento que existia, a maior autoridade. E por consequência tinha que ter os seus filhos em sujeição, de tal forma, como nos narra lá em 1 Timóteo, acerca da doutrina dos presbíteros e dos anciãos e dos bispos e dos diáconos, etc., que devem ter a sua
vida regrada, a sua casa com filhos em sujeição, com toda a modéstia, etc, etc. E este homem devia ser um exemplo com a sua família e no seu tempo devia ter corrigido os seus filhos, o que isso não aconteceu, e eles tornaram-se execráveis. Tornaram-se maus filhos, dando mau exemplo à congregação, fazendo pecar a congregação de Israel. Vamos ver em 1 Samuel 13, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, capítulo 3, melhor dito, verso 11 ao verso 14. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir se lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, que é o sumo sacerdote, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele muito bem conhecia. O irmão está a ouvir o que é que diz Deus a uma criança, a uma criancinha, a um menino pequenino, aquele Samuelzinho que depois de ser desmamado foi para a casa de Eli para servir ao Senhor. É este menino que Deus manda uma mensagem de aniquilamento do sacerdote, da sua casa e do seu sacerdócio. Verso 13: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele muito bem conhecia. Vamos dizer muito bem conhecia. Muito bem conhecia. Isto é muito mau. Porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Cada um de nós tem responsabilidades de saber qual é a vida dos nossos filhos e educá-los, repreendê-los no temor do Senhor, para que não deem mau testemunho perante os outros, para que Deus não seja blasfemado. É triste que esta família chegasse a esta situação e que Deus tivesse dito a uma criança aquilo que ia fazer a um homem de barba branca e que era sumo sacerdote da sua casa. É uma vergonha muito grande. Qual foi o resultado deste pai não educar corretamente os seus filhos? Qual foi o resultado? 1 Samuel 4, verso 11, diz assim a palavra de Deus: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Efoni e Fineias, morreram. Primeira coisa foi que a arca do Senhor desapareceu pelo inimigo, foi levada pelo inimigo. E aqueles dois rapazes, aqueles dois homens, que eram sacerdotes também com o seu pai, e que levavam a arca do Senhor, morreram no mesmo dia. E não só, o próprio pai, quando soube que a arca do Senhor tinha sido levada, caiu para trás e partiu o pescoço. Também ele morreu. E não só, a própria nora, que estava esperando um bebê, que não tinha chegado à altura de esperar, mas quando soube da aflição que a arca do Senhor tinha sido levada, morreu e deu à luz um filho a quem chamou Icabod. Foi-se a glória de Israel. Tudo porquê? Por causa de um pai que deixou que os seus filhos ficassem execráveis e dessem mau testemunho. Olha, estas coisas estão na Sagrada Escritura para que tu e eu aprendas a orientar a nossa vida no temor do Senhor e a vida dos nossos filhos. Diz a partir do verso 18 no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, a partir do verso 18 diz: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado e tinha julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Fineias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E no tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso.
e chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, foi presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Esta é a causa. Nós que estamos ouvindo estas coisas, aprendamos do Senhor a temer ao Senhor e não deixemos que os nossos filhos sigam tal caminho. Antes, sejam educados no temor do Senhor. Glória ao nome de Deus. Nós não amamos os nossos filhos se os não corrigirmos. A Bíblia Sagrada diz que nós não os amamos, aborrecemos-os se a gente os não corrige. Temos que ter um tempo para saber que vida e companheiros têm os nossos filhos e aconselhá-los e protegê-los neste tempo de desgraça social que temos por este mundo fora. O segundo exemplo das fraquezas dos pais que estamos contemplando é o próprio rei David. Há bocadinho nós dissemos que 2 pecados ele cometeu. Não vamos falar sobre eles, mas há uma falta de Davi que nós vamos falar dela. O Senhor diz que era um homem segundo o coração de Deus e nós não podemos voltar atrás. E graças a Deus os outros até andaram no caminho de Davi, seu pai, e o Senhor se alegrava nesses caminhos, etc. Mas este segundo exemplo das fraquezas dos pais, fraquezas, quando digo fraquezas, é que os pais não estão tomando a direção que devem tomar para a educação e correção dos seus filhos. Deixam-nos andar com os vizinhos, com os companheiros, não se importam que vai para aquela casa ou vai para aquele lugar. Não se importam. E no final vai dar mau resultado. Portanto, das fraquezas dos pais, vamos dar o segundo exemplo, que era do próprio rei Davi, que apesar de ser um homem de Deus, também deixou que seu filho Adonias crescesse sem que lhe ligasse importância de maior, sem ser supervisionado. Tudo aquilo que o menino queria, fazia, e não havia correção para o menino. E nós vamos ver o que é que resultou daí. 1 de Reis, capítulo 1. 1 de Reis, capítulo 1. A partir do verso 5 e verso 6. Glória a Jesus. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Porque é que este Adonias disse estas palavras? David estava chegando ao fim dos seus dias. No verso 1 diz: sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Estava chegando o tempo de Davi partir, e alguém tinha que tomar as rédeas da nação. E Adonias, que nunca tinha sido corrigido pelo pai, convenientemente, logo mais se levantou e disse: eu reinarei. Em vez de haver um conselho entre todos os filhos de Davi e os sacerdotes daquele tempo para saber qual aquele homem que Deus teria designado para tomar as rédeas do lugar em que Davi se assentava. Mas logo mais este menino diz: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele para o proclamarem rei. Isso era um costume. Se arranjasse 50 homens, era o suficiente para berrarem bem alto, gritarem bem alto: aqui vai o rei. Já tem 50 que são ao lado dele. Eu reinarei. Verso 6. Aqui temos alguma coisa para aprender. Gostaríamos que compreendêssemos bem o que vamos ler. No verso 6 diz: e nunca seu pai o tinha contrariado. Vamos dizer: e nunca seu pai o tinha contrariado. Você está a ver a má educação que David, o rei David, deu a este filho Adonias? A má educação nunca o tinha contrariado. Mas o que é que diz a Bíblia? Ensina o menino nos caminhos em que deve andar. Não é no caminho que o menino quer, no caminho em que deve andar. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: porque fizestes assim.
O menino fazia aquilo que ele queria e o pai não o corrigia. Porque é que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e agito tivera depois de Absalão. De maneira que o resultado foi mau para este jovem, que estava habituado a fazer as coisas como entendia, sem correção paterna. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa da parte do Senhor, porque as palavras de Deus têm senso. Podemos dizer amém? As palavras de Deus são ditas com um propósito. No capítulo 2, agora nós temos o rei David morto. No capítulo 2 do primeiro livro de Reis, verso 23 ao verso 25. Agora o Davi estava morto e Salomão estava reinando. Agora Salomão, meio-irmão de David, meio-irmão de Adonias, agora ele era o rei. E este Salomão não tolerava a má educação do seu meio-irmão. Então o que é que diz lá a partir de 1 Reis 2, 23? E jurou o rei Davi pelo Senhor, dizendo assim: Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora pois vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, que me tem dado casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. Davi tinha morrido e seu irmão não tolerava a má educação de Adonias. Você está vendo o futuro desse homem que cresceu sem a supervisão do pai? Foi que ele encontrou na vida alguém que tinha autoridade e mandou para a morte. E estas coisas foram escritas para que nós aprendamos. Em nono lugar, os filhos desobedientes de bons pais. Os filhos desobedientes de bons pais. As Sagradas Escrituras têm vários exemplos que, ao meditarmos nelas, podemos tirar dilações, podemos tirar lições preciosas e enfrentar os nossos próprios problemas. O próprio profeta Samuel, um homem de Deus, um sacerdote, um profeta do Senhor, que era um homem que o Senhor tinha chamado desde criança para o servir, contudo, apesar do seu lar ser um lar de crentes tementes a Deus, os seus filhos não seguiam o ensino do pai. Há também estas situações. Há filhos maus de pais bons. Isto também acontece. Há filhos maus de pais que são tementes ao Senhor. E como nós não temos tempo para terminar, vamos até onde pudermos, mas queremos chegar a esta situação, fazer entender que há também pais bons que criam os seus filhos, mas os seus filhos começam a ir para um lugar de desobediência, hoje, amanhã e depois, e nem com a correção eles se modificam. Também isto está na Sagrada Escritura, e isto aconteceu exatamente com a família do profeta e juiz de Israel, chamado Samuel. Estes filhos não seguiam os ensinos do pai, eram rebeldes à palavra de Deus e perverteram o juízo e ficaram avarentos. Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 8, verso 1 ao verso 3, estas palavras, e com elas vamos terminar, que não temos tempo para comentar. 1 Samuel 8, verso 1 ao verso 3. Diz a palavra do Senhor: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram a avarentos e tomaram presentes e perverteram o juízo. Parece incrível que num lar temente ao Senhor, num lar de pessoas crentes, num lar de servos de Deus, isto possa também acontecer. Mas também isto está escrito na Sagrada Escritura para a gente aprender que há uma lição a colher. Amém?
E nós não temos mais tempo, meus amados, nós esperamos que tenham sido abençoados e em 2 a 8 dias estaremos convosco outra vez, se Deus quiser. Amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.